Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Em sua live semanal de ontem, o presidente da República fez uma aposta bastante perigosa. Como vocês já devem ter lido, ele convocou toda a população a voltar a sair às ruas e retomar suas atividades normais, sua rotina. E assim, o Planalto, via SECOM, Secretaria de Comunicação, teria contratado uma empresa de comunicação sem licitação para desenvolver uma campanha publicitária milionária intitulada "O Brasil Não Pode Parar". E aí, a par dos seguidores mais fanáticos, mais aguerridos do presidente da República, qual parcela da população vocês acham que estaria mais inclinada a ceder aos apelos, ao chamado presidencial? Acredito que sejam aqueles trabalhadores conhecidos como avulsos ou autônomos, aqueles profissionais liberais de baixa ou média renda que precisem, de fato, sair às ruas para exercer o seu ofício e trazer a sua remuneração para casa e assim alimentar a si mesmos e as suas famílias. Essas pessoas efetivamente, às vezes devido à natureza do trabalho que executam, às vezes devido mesmo à sua classe social muito precária, o seu extrato social muito baixo, não tem reservas, não tem poupança, não tem aplicações. Essas pessoas se veem, sim, forçadas a saírem, a se amontoarem em transportes públicos para chegarem aos seus locais de trabalho e assim ganharem os seus proventos sob o risco elevadíssimo de contágio do coronavírus. E de que modo vocês acham que governadores de estado, que em sua maioria têm se oposto a esse conselho presidencial, entre aspas, ou sanitaristas, médicos, de que modo vocês acham que autoridades governamentais ou técnicas poderiam convencer essas pessoas a não sair de suas residências e sim a permanecerem em confinamento? Acho que de uma única forma, mediante o fornecimento de proventos, de alguma remuneração, compensando o que essas pessoas ganhariam com os seus trabalhos presenciais. Só que, tanto devido à crise econômica que já se arrasta há tantos anos, quanto à crise inédita, inimaginável, provocada pela pandemia de coronavírus, acredito que a arrecadação tenha não caído, despencado. Não sou economista, mas acho que, a julgar por um pouco de bom senso, o Estado, os entes da federação, devem estar arrecadando pouco ou nada. Por quê? Porque as atividades estão praticamente paralisadas ou as poucas empresas ainda em operação estão atuando em regime muito mais lento, muito comprometido em relação à sua rotina normal. E assim, de onde imaginamos que poderiam vir esses proventos para sustentar bocas famintas, bocas que de outro modo possivelmente serão levadas a saquear supermercados, a furtar, muitas vezes até a roubar? E aí, acredito que talvez eles pudessem vir da enorme gordura do inchaço da nossa máquina pública. Vejam, essa não é uma conclusão, não é uma assertiva minha. Quem sou eu para chegar sozinha a uma conclusão de tamanha gravidade? Essa é uma assertiva decorrente de relatórios do Banco Mundial, já comentados nesse canal, e que mostram os privilégios, as regalias inimagináveis das nossas castas mais favorecidas do serviço público. E aqui não me refiro
A pequena professora de escola primária municipal, que ganha muito pouco, que tem que pegar várias conduções, aquele enfermeiro de hospital público, mal remunerado, inclusive exposto ao forte risco de contágio do coronavírus, mas sim ao topo, a nata do serviço público, a crème de la crème. Vamos tratar um pouco a respeito dessa casta de pessoas que faria a corte de Luís XIV em Versailles corar de vergonha. Vergonha por quê? Vergonha devido à enorme desproporção entre a pobreza, a miséria reinante no país e os seus salários, as suas benesses, que são arcados pelo pagador de imposto, pelas pessoas como eu, como você, que se esforçam todos os dias por fazerem os seus trabalhos e aí pagam seus impostos com o suor de seus rostos para sustentar privilégios. Vejam, na própria raiz etimológica da palavra privilégio, há dois conceitos. Privilégio nada mais é que uma lei, legis, uma lei feita para um círculo privado, para algumas poucas pessoas. Então, é a força do Estado, é a mão do Estado beneficiando uma certa categoria de indivíduos. E aí, temos privilégios e benesses para todos os gostos, começando pela nossa classe política, com apartamentos funcionais, carros oficiais com motoristas, e nos perguntamos logo de pronto, para que tudo isso? Em que medida essas pessoas, por exercerem apenas um mandato eletivo, se acham tão acima de nós que temos de exercer nossos trabalhos com nossos próprios recursos, com nossos próprios veículos, ou então usando transporte público, ou pagando os nossos aluguéis, ou juntando dinheiro, juntando recursos para adquirirmos os nossos imóveis? Em que medida essas pessoas se acham tão, em essência, superiores a nós? Acho que o país está cansado de tudo isso. E aí temos exemplos dos mais variados. De acordo com um estudo encomendado por algumas lideranças parlamentares do Parlamento Nacional, a categoria, o poder mais favorecido por essas benesses é o judiciário, mais especificamente a carreira da magistratura, dos juízes, cujas férias de 60 dias ao ano, vejam, 60 dias, 30 dias não são suficientes para que eles descansem, para que eles possam retomar a normalidade de seus trabalhos. Necessitam do dobro, de 60, que custam, segundo esse estudo, publicado na edição de hoje da revista Cruzoé, custam ao país um valor total de 1.600.000.000. Uma ninharia, não é mesmo? Então, essa mesma categoria de magistrados dispõe de inúmeras outras benesses, como nós tão bem conhecemos e é tão bem divulgado pela imprensa: auxílio moradia para pessoas com salário acima de 20 mil reais, auxílio creche, auxílio paletó, muitas vezes até salário esposa, realmente benesses inaceitáveis. Acho que poucas sociedades teriam estratos tão privilegiados por uma máquina estatal quanto a nossa. Mas os privilégios nem de longe se resumem apenas às carreiras do judiciário. Vamos a outros. No executivo, dentre várias carreiras bastante privilegiadas, inclusive chefes de setores, chefes de departamentos que ganham DAS, vocês que forem do serviço público saberão do que se trata, vocês que não forem, vai aí um pequeno parênteses, DAS é como se fosse um benefício adicional por você chefiar um setor, chefiar um departamento.
Ou seja, além de você já ter uma remuneração bem poupuda, ainda ofere um DAS. Mais especificamente, nessa mesma edição da revista Cruzoé, deparamos com a profissão, por exemplo, de auditor fiscal, membro da Receita Federal. Já é uma carreira que, como todo brasileiro sabe, é muitíssimo bem remunerada, reitero, para padrões de um país tão pobre, tão miserável quanto o Brasil. E nessa carreira da Receita Federal, há um bônus de produtividade de aproximadamente R$ 3.000 líquidos para pessoas que oferem mais de 20 mil por mês. Vocês acham que essa remuneração paga pelo Estado e não por um ente privado, por um patrão privado, que poderia desembolsar o que bem entendesse para um empregado seu, para um funcionário seu? Mas vocês acham que uma remuneração dessas, arcada pelo Estado brasileiro, é compatível com os nossos padrões? E aí lembro, já que estamos falando de Receita Federal, que essas benesses de auditores, de membros de Receita, não se resumem ao plano federal. Quem não se recorda da discussão bastante acesa travada no final do ano passado, de 2019, na ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, em torno de benesses, de auxílios, de um penduricalho, entre aspas, para auditores fiscais que, por coincidência, tinham apoiado, tinham financiado várias campanhas de deputados da referida Assembleia. Essa denúncia, lembro eu, foi feita em alta voz, aos brados, pelo deputado Arthur Duval, um deputado que tem sido bem atuante na Alesp. Eu particularmente acompanho o seu mandato. Ele denunciou essa farra, entre aspas, dos auditores fiscais em um projeto de lei proposto pelo governador de São Paulo, João Dória, que se diz que adora posar de tão liberal, de tão avesso a benesses estatais. Esse mesmo governador propôs esse projeto de lei para beneficiar auditores que já ganham quase no teto constitucional e que, com esses penduricalhos, entre aspas, chegariam a ultrapassar o teto. Esse projeto foi acatado por grande maioria dos deputados da Alesp, teve poucas vozes oposicionistas, como o próprio deputado Arthur e, por exemplo, a deputada Janaína Pascoal, tão mencionada nesse canal. Mas retornemos às benesses legislativas. Nessa mesma reportagem publicada hoje na revista Cruzoé, temos a menção a um cotão. O que é um cotão parlamentar? É uma mega cota oferecida pela Câmara a parlamentares para quê? Para compra de bilhetes aéreos, para realização de publicidade, de contratos de publicidade, ou seja, o nosso dinheiro jogado pelo lixo, jogado pelo ralo. Aliás, em se tratando de poder legislativo, hoje ocorreu um outro evento que muito me estarreceu, que eu considero escandaloso, e gostaria de compartilhar a minha indignação com vocês. Ou não, talvez vocês não achem problema algum, é um direito de vocês, gostaria de ouvir seus comentários a respeito. Quem, por um acaso, não for do estado do Rio, estiver me ouvindo de outros estados ou até mesmo de outros países, um município no Rio, no estado do Rio, chamado Japeri, que é simplesmente o município mais pobre do nosso estado, o que menos arrecada, onde as pessoas vivem em condições sanitárias inimagináveis, quase medievais, não têm acesso, em sua grande maioria, à água tratada, a esgoto.
Pois é, nesse mesmo município de Japeri, em plena crise do coronavírus, deparamos com a notícia da votação da Câmara de Vereadores de Japeri aprovando um aumento para seus próprios salários. Ou seja, em bom português, me perdoem falar, falta de vergonha na cara. De que modo essas pessoas se sentem, como elas se olham no espelho ao aprovarem um aumento para seus próprios salários, já bem poupudos, enquanto a população para a qual eles deveriam legislar e não fazem, se arrasta sem água e sem esgoto. Verdadeiramente escandaloso. Tão escandaloso quanto o silêncio do nosso Supremo Tribunal Federal, esse verdadeiramente o rei das benesses, como tem sido tão mostrado pela imprensa, por várias mídias diferentes, não só pelos salários muito poupudos de seus ministros, pelos vários auxílios, pelos inúmeros serviços oferecidos aos ministros no seio do próprio Supremo Tribunal Federal, incluindo serviços de creche, e aí nos perguntamos para que senhores e senhoras provectos, já de uma certa idade, necessitam de serviços de creche, dentre outros escândalos. Nos estarrece o silêncio ensurdecedor do Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma ação que não foi concluído e que versava exatamente sobre a possibilidade sobre a constitucionalidade, já que o Supremo é o guardião, ou deveria ser o guardião máximo da nossa Constituição Federal, essa ação versava sobre a constitucionalidade ou não da redução salarial de servidores públicos. Até agora, se encontra suspenso esse julgamento e ninguém faz qualquer esforço, ninguém envida qualquer esforço, nem por parte do Executivo para tentar provocar o Judiciário de alguma forma, nem por parte do Parlamento, muito menos o nosso PGR, senhor Augusto Aras, ninguém se esforça minimamente para dar andamento a essa ação. Está lá o julgamento suspenso, sabe-se lá até quando. Então, sei que o tom do vídeo de hoje foi um pouco mais exaltado que de hábito, mas realmente essa situação beira o insuportável e nos perguntamos até quando uma elite tão privilegiada continuará sugando dinheiro público que poderia ser muito bem empregado em leitos de hospitais, agora em leitos de CTI, com essa pandemia pavorosa de coronavírus, que poderia ser empregado em ciência e tecnologia para, quem sabe, fomentar pesquisas, fomentar o nosso desenvolvimento tecnológico e nos ajudar a alcançar em algum dia, em algum momento futuro, patamares como o de países novos, como, por exemplo, a Coreia do Sul. E agora, nessa crise econômica pavorosa, dinheiro este que poderia ser utilizado também para ajudar, pelo menos temporariamente, a prover o sustento de famílias que perderam suas ocupações, que perderam seus empregos, não em virtude de desídia, de negligência, de incompetência, mas em virtude de um assombroso evento de força maior da magnitude dessa pandemia. Bom, essas eram as reflexões que me cabia compartilhar um pouco com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem e até o próximo Chico Debate.